Fala galera, eu sou Yuri Costa e esse é o Ponte do Reino e avançamos comentando cada um dos episódios da nova temporada de The Chosen, no caso a quarta temporada e o episódio de hoje, o sexto, cujo nome é Dedicação, que é o nome também de uma festa que eles estão ali comemorando ao longo desse episódio, que dura 8 dias e que a gente também conhece como Hanukkah. O episódio começa numa cena que eu vou pular porque ele volta 7 dias lá atrás e depois eventualmente ele vai chegar nessa cena de novo. Bom, como eu disse, o episódio se passa em cima da festa, que duram 8 dias, e ao longo do episódio então vai mostrando as noites aí, enquanto eles estão festejando, e Jesus vai narrando então os acontecimentos históricos dessa festa enquanto os discípulos vão encenando. Também tem troca de presentes entre os discípulos ao longo do episódio. E, enfim, o ponto forte aqui é o relacionamento entre eles, para variar. Destaco para começar a iniciativa do Mateus em abraçar João depois deles trocarem presentes, o que é algo incrível de se ver, considerando o aspecto autista do Mateus nesse seriado. E a gente consegue ver claramente como isso é um milagre, né, acontecendo ali no físico, no mental do Mateus. Não de uma forma imediata, como outros milagres de Jesus, mas por causa desse tratamento social, né, desse relacionamento que vai fazendo bem para ele, ele vai aos pouquinhos se tornando mais sociável. Tudo bem. Obrigado. Os discípulos brincam, tocam música, tiram um braço de ferro e o André vence o João. Não acredito que o André venceu. Por essa nem eu esperava. E o Tomé tá particularmente triste, porque embora Ramá já tenha morrido faz meses, momentos de festa e comemoração como aquele trazem à tona de novo então esse sentimento de vazio no peito. E, mais uma vez, é uma identificação muito precisa com quem, na vida real, já perdeu algum ente querido. E em algum desses dias da festa, Jesus anuncia que ele pretende fazer um ensino, uma pregação no templo, de forma pública. E aí todos os discípulos ficam meio desconfortáveis, né? Porque a última vez que Jesus ensinou na presença de fariseus foi um caos total, né? Que foi quando a Ramá morreu. Também tem uma questão, né, com os demais discípulos que estão preocupados em dar um presente legal para Tomé, que estava triste, e aí eles bolam um plano. Mateus vai lá procurar o dinheiro para fazer a compra dessas sandálias, né, novas para Tomé, só que daí ele percebe que está faltando dinheiro na bolsa e ele vai tirar a satisfação com Judas. E ele toma uma patada do Judas, ele fica sem entender nada. E eles dão um outro jeito lá, eles trocam umas coisas e conseguem dar o presente pro Tomé do mesmo jeito, mas Mateus fica com a pulga atrás da orelha sobre para onde foi esse dinheiro que estava faltando. Mas fatos são fatos. Os números não mudam apenas porque eu direcionei a minha atenção para outro lugar. Talvez seja aí que deva manter a sua atenção. Enquanto esses discípulos estão tentando comprar então a sandália para fazer essa surpresa para Tomé, Pedro vai com Tomé para distraí-lo, né, comprar sabão. E aí eles têm uma conversa, um diálogo que mais uma vez gera uma profunda identificação e empatia com os enlutados. Aparece aqui então essa sensação de que ele devia estar se sentindo feliz ou grato por causa da festa, né? Mas ele está se sentindo horrível. Aparece também essa sensação de que ele só consegue se sentir bem quando ele está muito ocupado fazendo alguma tarefa, porque daí ele tira a cabeça dele do luto. E claro, não podia faltar, né, esses muitos questionamentos na mente dele o tempo todo sobre por que Jesus não impediu, por que Jesus não quis salvar, não quis curar, que são todas coisas que muito provavelmente passam na cabeça de quem acabou de perder alguém amado e querido. Numa outra noite da festa, chega para Jesus uma mensagem dizendo que Lázaro estava muito doente. E Jesus fica angustiado com aquilo, até resolve dormir mais cedo, né, fica rolando na cama e tal, mas ele afirma para os discípulos que aquela doença não acabaria em morte, como se o pai tivesse revelado isso para ele no seu coração de algum jeito. No dia seguinte, os discípulos começam um trabalho lá de debulhar o trigo para fazer a própria farinha. É um trabalho em equipe que exige bastante esforço físico. E no meio disso, Judas dá uma ideia para o grupo sobre como eles podiam multiplicar as pessoas e os recursos para o ministério,
pedindo doações para as pessoas nas cidades por onde eles já tinham passado e tal, mas ninguém parece concordar com a ideia do Judas, ou pelo menos dar muito crédito. Ninguém? Sério? João, no entanto, vai até o Judas e explica para ele que talvez o Judas estava querendo algo pelos motivos errados, assim como João e Tiagão, né? Se referindo lá ao pedido que eles fizeram para Jesus para sentar à direita e à esquerda na glória. Veja, João não questiona as intenções de Judas, e parece ser essa a ideia do seriado mesmo, mostrar que Judas tinha boas intenções. Mas o conselho de João para Judas é que se ele não entendia alguma coisa, ele devia perguntar diretamente para Jesus. Nessa cena também dá para notar brevemente que o Tiaguinho está sentindo dores cada vez mais fortes ali devido àquela condição física dele que nunca foi curada por Jesus. Então Judas aceita o conselho de João e vai falar diretamente com Jesus sobre como tudo que ele mais queria era ver o reino de Deus chegar e como ele poderia ajudar conseguindo recursos e pessoas de forma mais eficiente. Tudo o que eu quero é ver o seu reino chegar. Bom, isso é... é um belo começo de conversa. Eu quero isso para você também. Bom, Jesus concorda com Judas em relação ao reino de Deus chegar, mas na cabeça de Jesus e na cabeça de Judas, isso são coisas bem diferentes. E depois Jesus questiona Judas em relação a essa questão dos recursos, perguntando se já havia acabado os recursos vindos da provisão que a Joana deu para eles, né, lá no começo do episódio anterior. E o Judas diz que não, então Jesus dá a entender que não havia necessidade então dele procurar por mais recursos. E no final da conversa ele ainda diz para Judas prestar bastante atenção na pregação dele no dia seguinte. E em paralelo a tudo isso, Yusuf escreve para o Jairo sobre aquela situação do partido que queria matar Jesus só para conseguir atenção para sua causa política. E quando Jairo fica sabendo, então ele avisa o Zebedeu e pede para ele ir até os seus filhos alertá-los sobre essa questão. E finalmente a gente chega então no dia que Jesus ia ensinar lá no templo. Na entrada de Jerusalém tem uma placa e nessa placa tá pichado: Jesus é o Messias. E isso me remeteu na hora ao primeiro episódio da primeira temporada, onde lá no Distrito Vermelho tinha pichado na parede: o Messias vai destruir os romanos, ou alguma coisa assim. O que me faz pensar que o seriado está enfocando bastante, aliás, desde a primeira temporada, essa ideia distorcida de quem é o Messias, o que ele significa, o que ele veio fazer aqui. Quando eles chegam no pátio, Jesus vê algumas ovelhas ali no aprisco e começa a ensinar sobre como o bom pastor conhece as suas ovelhas pelo nome e como ele é a porta do aprisco, a porta da salvação. Alguns fariseus começam a ouvir aquilo, começa a questioná-lo e logo tem um monte de mestres da lei em volta de Jesus fazendo pergunta e tudo e ficando cada vez mais bravo porque eles começam a entender que Jesus está se afirmando Cristo e dizendo que eles não creem. Se você é o Cristo, diga-nos abertamente. Eu já lhes disse, mas vocês não creem. Quando? Quando você nos disse? Blasfemador! As obras que eu realizo em nome do meu Pai falam por mim. O que quer dizer com meu Pai? Mas vocês não creem, porque não estão entre as minhas ovelhas. Você proferiria tal profanação em meio aos pilares do pórtico de Salomão? Não tem vergonha? As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço. E elas me seguem. Ele acabou de dizer que é o Cristo e nós não cremos. Jesus sai de perto deles a princípio, meio que tentando evitar o conflito ali, mas eles vão atrás de Jesus tirar satisfação e aí Jesus também não deixa barato, né? Ele afirma para eles que eles não conhecem muito bem a lei de Moisés. E isso deixa eles super bravos, mas eles ficam ainda mais enfurecidos quando Jesus se iguala a Deus, dizendo que ele e o Pai são um. Nesse ponto, os fariseus já estão ensandecidos, pegando em pedra, atirando, né, apedrejando Jesus e os discípulos ali no templo. E os discípulos entram no meio do caminho para proteger Jesus e tudo mais.
Eles tomam umas pedradas ali, mas o único que realmente toma uma pedrada séria, assim, que machuca pra valer, é o Tiagão, que toma uma bem na cabeça, assim, ele fica até meio zonzo, meio desmaiado, assim, e é levado pelos outros discípulos. Eles fogem, então, atravessam o lago a nado e vão até a casa onde eles estavam hospedados lá e passando a festa de Hanukkah. E aí começa, então, finalmente a cena que eu pulei lá do começo do episódio, que abre o episódio. Bom, nessa cena eles cuidam dos ferimentos de Tiagão, colocam ele em cima da mesa, começam a cuidar dele e tudo mais. E eles estão todos muito abalados com o que acabou de acontecer, especialmente Tomé, que tinha meio que avisado que aquilo poderia acontecer, né? E Jesus pega ali uma carta que deixaram para ele afirmando que Lázaro havia morrido. Jesus então diz para os discípulos que Lázaro havia morrido, mas pouco depois ele usa a palavra dorme em vez da palavra morte. E aí, nisso, poucos deles realmente entendem o que Jesus está falando e ele diz para eles irem com ele até Betânia para que eles crescem. Nisso, um dos poucos que entende bem o que Jesus estava querendo dizer foi o próprio Tiagão, né, que estava ali deitado na mesa e quase dá a gafe de contar o que houve lá com a filha do Jairo. O nosso amigo adormeceu. Mas eu vou até lá para acordá-lo. Espera, ele está só dormindo? Mestre, do que o senhor está falando? O que dizia o recado? Se ele dorme, vai melhorar. Não há necessidade de colocá-lo em risco. Dormindo? Como aquela menina? Tiago. Nessa cena tem várias frases tiradas assim, ipsis literis da Bíblia, e é divertido ver na boca de qual discípulo foi cada frase colocada. Por fim, o Zebedeu chega ali na casa para avisar os seus filhos sobre a situação lá do Sinédrio e diz para eles que tudo está prestes a piorar. Ou seja, mais uma vez um episódio terminando apontando para um mal vindouro, para algo muito ruim que ia acontecer com Jesus, para a sua crucificação. Essa temporada toda eu diria que funciona meio que como um foreshadow, né? E cada fim de episódio faz questão de enfatizar isso. Agora só faltam mais 2 episódios pro fim da temporada, então tenha certeza que você curtiu esse vídeo, tá inscrito no canal, com o sininho ativo para você não perder esses próximos vídeos a respeito desses próximos 2 episódios. E claro, né, divulga o Ponte do Reino e também o The Chosen pros seus amigos, pros seus familiares, nas suas redes sociais, porque como eu sempre digo, todo mundo tem que ver The Chosen.